Nesta ocasião, vamos mergulhar no fascinante mundo da edição genética, especificamente o CRISPR. Imaginem a capacidade de manipular os próprios blocos de construção da vida. É realmente empolgante, não é? Com certeza. Mas antes de nos aprofundarmos nas maravilhas do CRISPR, vamos começar pelo básico. Para aqueles que não estão familiarizados, você poderia explicar o que é o CRISPR e como ele funciona? De forma simples, claro. Claro. CRISPR, ou Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, é um sistema de edição genética. Ele permite aos cientistas alterarem as sequências de DNA com precisão. Imagine uma tesoura molecular capaz de cortar o DNA em pontos específicos. Essa é a enzima Cas9. Uma tesoura molecular, que interessante. Sim, e para direcionar a Cas9, usamos o RNA-guia. Ele atua como um GPS, levando a Cas9 para o local exato no DNA que precisa ser editado. Então, basicamente, o RNA guia diz a Cas9 para onde ir e a Cas9 faz o corte. Exatamente. O processo é um pouco mais complexo do que isso, mas a beleza do CRISPR está na sua simplicidade, comparado com outros métodos de edição genética. É como um editor de texto para o DNA. Incrível. E onde o CRISPR já está sendo usado? Quais são as áreas mais promissoras para o futuro? As aplicações do CRISPR são vastas. Na medicina, por exemplo, ele tem o potencial de revolucionar o tratamento de doenças genéticas, como a fibrose cística. Imaginem um futuro onde doenças como essa possam ser curadas através da edição genética. Seria uma conquista extraordinária. E na agricultura? Na agricultura, o CRISPR está sendo usado para desenvolver culturas mais resistentes a doenças e pragas, além de mais adaptáveis às mudanças climáticas. Fascinante como uma ferramenta que veio de bactérias pode ter um impacto tão grande em nossas vidas. Mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quais são as preocupações éticas em torno do CRISPR? As preocupações éticas são muitas. A capacidade de editar o genoma humano levanta questões profundas sobre a identidade, a equidade no acesso a essa tecnologia e o seu uso indevido. A possibilidade de criar bebês de design, por exemplo, levanta sérias preocupações. Com certeza. E como podemos garantir que o CRISPR seja usado de forma responsável? É um desafio que exige um debate público amplo e transparente. Precisamos de diretrizes claras para o uso do CRISPR, garantindo que essa ferramenta seja usada para o bem da humanidade. Concordo plenamente. A ética precisa estar no centro de qualquer discussão sobre edição genética. Mas voltando ao lado científico, quais são os maiores desafios técnicos que ainda precisam ser superados no desenvolvimento do CRISPR? Um dos principais desafios é a questão da precisão. Embora o CRISPR seja uma ferramenta poderosa, ainda há o risco de edições fora do alvo. A Cas9 pode cortar o DNA em locais não intencionais, o que pode levar a mutações indesejadas. Entendo. A precisão é crucial. E quais são as outras áreas de pesquisa promissoras no campo da edição genética? Além da busca por maior precisão, os cientistas estão explorando novas variantes da enzima Cas9 com diferentes propriedades, como a capacidade de editar o RNA e não o DNA. Incrível. É empolgante ver como essa tecnologia está evoluindo. Mas vamos voltar um pouco e explorar as origens do CRISPR. Como esse sistema de defesa bacteriana se tornou uma ferramenta tão poderosa para a edição genética? As bactérias usam o sistema CRISPR para se defender de vírus, armazenando fragmentos do DNA viral em seu próprio genoma. Quando um vírus ataca novamente, a bactéria usa essa informação para reconhecê-lo e destruí-lo. Então nós roubamos essa arma secreta das bactérias. Exatamente. Os cientistas perceberam que o sistema CRISPR poderia ser usado para direcionar e cortar qualquer sequência de DNA, não apenas DNA viral. Que reviravolta. Mas como essa descoberta aconteceu? Quem foram os pioneiros? A história da descoberta do CRISPR é fascinante. Em 1987, pesquisadores japoneses observaram sequências repetitivas incomuns no DNA de bactérias, mas não sabiam sua função. Anos depois, cientistas espanhóis descobriram que essas sequências estavam relacionadas a um sistema de defesa contra vírus. Então a descoberta do CRISPR foi um processo gradual. Sim, a ciência raramente é um esforço solitário. A descoberta do CRISPR é um exemplo da colaboração entre cientistas de diferentes países. Inspirador. Mas quem o transformou em ferramenta de edição genética? Duas cientistas, Manuela Charpentier e Jennifer Doudna, tiveram um papel crucial. Em 2012, elas publicaram um artigo descrevendo como o sistema CRISPR-Cas9 poderia ser usado para editar DNA. E esse artigo abriu as portas para a era CRISPR. Sim, o trabalho delas foi um marco desencadeando uma explosão de pesquisas. Elas ganharam o Prêmio Nobel de Química em 2020 por essa descoberta. Incrível. Mas como essa descoberta se traduziu em aplicações práticas? Feng Zhang, um bioengenheiro do MUT, foi um dos primeiros a demonstrar a aplicação do CRISPR em células de mamíferos, abrindo caminho para o seu uso na edição de genes humanos. É empolgante ver como a ciência está avançando e como o CRISPR está impactando a medicina.
O CRISPR tem o potencial de revolucionar o tratamento de doenças genéticas hereditárias, câncer, doenças infecciosas e muito mais. Já existem ensaios clínicos em andamento testando a eficácia do CRISPR. É animador. E quais são os desafios para o CRISPR se tornar uma ferramenta médica amplamente disponível? Garantir a segurança e eficácia a longo prazo da edição genética. Precisamos ter certeza de que as edições de gene são precisas e não causam efeitos colaterais. Além disso, a entrega do sistema CRISPR para as células-alvo ainda é um obstáculo. Entendo. E em quais outras áreas da medicina do CRISPR está mostrando grande promessa? O CRISPR também está sendo explorado como uma ferramenta para o desenvolvimento de novos diagnósticos e terapias contra o câncer. Imagine um futuro onde o CRISPR pode ser usado para detectar células cancerosas em estágios iniciais. Seria uma revolução. Hum. E o que dizer do uso do CRISPR na edição de embriões humanos? A edição de embriões humanos exige cautela e debate ético. Embora o CRISPR tenha o potencial de prevenir doenças genéticas hereditárias, ele também levanta preocupações sobre a eugenia. Com certeza, é um tema delicado. Mas e as aplicações do CRISPR na agricultura? Como essa tecnologia está transformando a produção de alimentos? O CRISPR está sendo usado para desenvolver culturas mais nutritivas, resistentes a doenças e tolerantes a condições climáticas extremas. Imagine um mundo onde as plantações podem prosperar em solos pobres e resistir a pragas. Uma solução poderosa para um dos maiores desafios da humanidade. Mas quais são as preocupações? A possibilidade de efeitos não intencionais no meio ambiente, a concentração do controle da produção de alimentos e a aceitação pública de alimentos geneticamente modificados. Entendo. É importante abordar essas preocupações. Mas e a história da evolução do CRISPR? A história do CRISPR é fascinante, desde sua descoberta inicial em bactérias até sua transformação em uma ferramenta de edição genética. O CRISPR passou por uma evolução notável e a jornada continua. Empolgante. Mas como podemos garantir que o CRISPR seja usado para o bem? A ética deve estar no centro de todas as discussões sobre edição genética. Precisamos de um debate público aberto e transparente, envolvendo cientistas, especialistas em ética, legisladores e a sociedade como um todo. Só assim podemos garantir que o CRISPR seja usado para construir um futuro melhor. Concordo. A edição genética exige sabedoria e responsabilidade. É realmente impressionante como o CRISPR está abrindo caminho para avanços em áreas tão diversas, não é? Mal podemos esperar para ver o que o futuro nos reserva. Com certeza. Na última parte, nós falamos sobre como o CRISPR está revolucionando a medicina e a agricultura, mas as possibilidades vão muito além disso. Por exemplo, o CRISPR também está sendo usado para desenvolver novos diagnósticos para doenças. Imaginem testes rápidos e precisos para detectar infecções virais ou bacterianas, tudo graças à edição genética. Exatamente. O CRISPR pode ser usado para criar sistemas de detecção altamente sensíveis que podem identificar até mesmo pequenas quantidades de material genético. Isso seria revolucionário para diagnóstico precoce de doenças, o que é crucial para um tratamento eficaz. Pensem, por exemplo, na detecção precoce de doenças como o câncer. Se pudermos identificar a doença em seus estágios iniciais, as chances de sucesso do tratamento aumentam consideravelmente. E na biotecnologia? O CRISPR está causando algum impacto nesse campo também? Sem dúvida, o CRISPR está sendo usado para modificar micro-organismos para produzir produtos úteis, como biocombustíveis, produtos químicos e até mesmo medicamentos. Imaginem bactérias editadas geneticamente que podem produzir insulina de forma mais eficiente ou que podem decompor poluentes no meio ambiente. As possibilidades são infinitas. É como se estivéssemos programando a vida para resolver nossos problemas. Mas com toda essa manipulação genética, será que não estamos brincando de Deus? Quais são os riscos e as implicações éticas de intervir na natureza dessa forma? Essa é uma questão crucial que precisa ser abordada com cuidado. A edição genética nos dá um poder imenso sobre a vida e, com esse poder, vem a responsabilidade. É essencial que usemos essa tecnologia com sabedoria e que consideremos as consequências a longo prazo de nossas ações. Afinal, estamos lidando com a essência da vida e precisamos ter cautela para não causarmos danos irreversíveis. Concordo plenamente. Precisamos ter diretrizes éticas claras e mecanismos de regulamentação rigorosos para garantir que a edição genética seja usada para o bem e não para fins necastos. Mas, mudando um pouco de assunto, há um aspecto do CRISPR que me intriga: sua origem bacteriana. Como esse sistema de defesa imunológica das bactérias se tornou uma ferramenta tão poderosa para a edição genética? É uma história fascinante. As bactérias usam o sistema CRISPR para se defender de vírus invasores. Basicamente, elas armazenam fragmentos do DNA viral em seu próprio genoma como uma espécie de memória imunológica. Quando um vírus ataca novamente, a bactéria usa essa informação para reconhecer e destruir o DNA viral. É um mecanismo incrivelmente inteligente e eficiente. Então, nós basicamente roubamos essa arma secreta das bactérias e adaptamos para nossos próprios fins. Exatamente. Os cientistas perceberam que o sistema CRISPR poderia ser usado para direcionar e cortar qualquer sequência de DNA, não apenas DNA viral. E assim nasceu a era da edição genética CRISPR.
Uma descoberta que revolucionou a biotecnologia e abriu um leque de possibilidades inimagináveis. Que reviravolta incrível. Mas me diga, quais são os desafios e as limitações atuais da tecnologia CRISPR? Ela é realmente a solução milagrosa que muitos afirmam ser. O CRISPR é uma ferramenta poderosa, sem dúvida, mas ainda há desafios a serem superados. Como mencionei antes, a precisão é uma questão fundamental. Ainda precisamos garantir que a Cas9 corte o DNA apenas no local desejado e que não haja efeitos colaterais indesejados. Além disso, a entrega do sistema CRISPR para células de tecidos-alvo ainda é um obstáculo. Imagine a dificuldade de transportar uma ferramenta microscópica para o interior de uma célula específica, em um órgão específico, sem causar danos a outras células. É um desafio e tanto. Entendo. Então, embora o CRISPR tenha um potencial enorme, ainda estamos trabalhando para aprimorar sua precisão e eficácia. Mas o que o futuro reserva para a edição genética? Quais são as áreas mais promissoras para o desenvolvimento e aplicação do CRISPR? O futuro da edição genética é empolgante e cheio de possibilidades. Na medicina, o CRISPR tem o potencial de revolucionar o tratamento de doenças genéticas, câncer, doenças infecciosas e muito mais. Já estamos vendo ensaios clínicos promissores usando o CRISPR para tratar doenças como anemia falciforme e cegueira hereditária. No futuro, podemos até mesmo ver o CRISPR sendo usado para prevenir doenças antes mesmo de elas se manifestarem. É realmente animador. E na agricultura, quais avanços podemos esperar com o CRISPR? Na agricultura, o CRISPR pode ser usado para desenvolver culturas mais nutritivas, resistentes a doenças e tolerantes a condições climáticas extremas. Imagine um mundo sem fome, onde as plantações podem prosperar mesmo em solos pobres ou em face das mudanças climáticas. Podemos ter alimentos mais nutritivos, mais saborosos e mais acessíveis a todos. É uma visão inspiradora, não é? Uau! As possibilidades são infinitas, mas com todo esse poder em nossas mãos, é fundamental que tenhamos um debate público aberto e informado sobre as implicações éticas e sociais da edição genética. Precisamos garantir que essa tecnologia seja usada de forma responsável e para o benefício de toda a humanidade. Com certeza. O futuro da edição genética depende de como decidimos usá-la. É crucial que consideremos cuidadosamente os riscos e benefícios, que envolvamos a sociedade na tomada de decisões e que trabalhemos juntos para garantir que essa tecnologia seja usada para construir um futuro melhor para todos. Afinal, a edição genética tem o poder de mudar o curso da evolução humana e precisamos ter sabedoria e responsabilidade para usá-la para o bem. Nossa, é incrível pensar que estamos só no começo da era CRISPR e já vemos um impacto tão grande em tantas áreas, não é? É verdade. É como se tivéssemos aberto uma caixa de Pandora de possibilidades com edição genética. E agora, estamos aprendendo a lidar com esse poder. Mas com toda essa empolgação, é importante a gente não se esquecer dos desafios e das responsabilidades que vêm com essa tecnologia. Na última parte, nós discutimos várias aplicações do CRISPR, mas agora precisamos nos aprofundar nas questões éticas e sociais. O que você acha? Concordo plenamente. A edição genética tem um potencial enorme, né, de mudar o mundo de maneiras que a gente nem imagina. Mas a gente precisa garantir que essa mudança seja para melhor. Um dos principais desafios é como garantir que o acesso à edição genética seja justo e que os benefícios sejam distribuídos de forma igualitária. Imagina um mundo onde só os ricos podem usar a edição genética para editar os genes dos filhos e torná-los mais inteligentes, mais fortes ou mais resistentes a doenças. Isso seria uma injustiça terrível. Nossa, é verdade. A edição genética tem esse potencial de aumentar as desigualdades, se não for bem regulamentada, né? A gente precisa garantir que essa tecnologia seja usada para bem de todos, e não só para beneficiar uma elite. Mas como a gente pode fazer isso? Quem define os limites éticos da edição genética? Essa é uma questão bem complexa, que exige um debate público, sabe? Amplo, transparente. Cientistas, especialistas em ética, legisladores e a sociedade como um todo precisam se juntar para discutir as implicações éticas da edição genética e estabelecer diretrizes claras para o seu uso. A gente não pode deixar essa tecnologia nas mãos de empresas ou governos autoritários. A edição genética é uma questão que afeta todos nós, e todos nós temos o direito de participar dessa discussão. Verdade. A edição genética não é só uma questão científica, é também social e política. Que tipos de regulamentações já existem em relação ao CRISPR? Como a gente garante que essa tecnologia seja usada com responsabilidade? As regulamentações variam muito de país para país, mas a maioria dos países tem leis que proíbem ou restringem a edição de embriões humanos para fins reprodutivos. No entanto, a edição genética para fins de pesquisa e tratamento de doenças é geralmente permitida, contanto que seja realizada de forma ética e segura, claro. Organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, também estão trabalhando na elaboração de diretrizes éticas para a edição genética, buscando um consenso global sobre como essa tecnologia deve ser usada. É importante a gente ter esse debate global sobre edição genética, já que essa tecnologia tem o potencial de impactar a humanidade inteira.
Mas, além das regulamentações das diretrizes internacionais, o que mais podemos fazer para garantir o uso ético do CRISPR? A educação é fundamental. E o diálogo também. A gente precisa educar o público sobre a edição genética, mostrar os benefícios e os riscos. É importante que as pessoas entendam que essa tecnologia, como ela funciona e quais são as implicações éticas e sociais. A gente também precisa de um diálogo aberto entre cientistas, especialistas em ética, legisladores e o público em geral. Só através da comunicação e da transparência a gente consegue construir um futuro onde a edição genética seja usada de forma responsável, para o benefício de todos. Perfeito. A edição genética é uma ferramenta poderosa que exige sabedoria e responsabilidade. A gente precisa ter cuidado e reconhecer que ainda temos muito a aprender sobre os impactos a longo prazo dessa tecnologia. E com essa reflexão chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no mundo do CRISPR. Espero que essa jornada tenha sido informativa e inspiradora para vocês. E para quem nos acompanhou até aqui, fica a pergunta: qual é o seu papel na construção de um futuro onde a edição genética seja usada de forma ética para o bem da humanidade? Compartilhe seus pensamentos, participe da conversa. O futuro da edição genética está em nossas mãos.